Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Maria. Vocês estão no canal Curtindo a Natureza, Suculentas e Orquídeas. No vídeo de hoje eu vou fazer o replante dessa lindeza aqui. Essa planta é uma Lélia purpurata. Não, gente, é uma Lélia tenebrosa. Ela é uma planta muito linda. Eu comprei essa planta lá na viagem que eu fui. Eu trouxe essa planta lindona aqui. Eu vou fazer o replante dela hoje, porque ela já tá com essa brotação nova aqui e já tá começando o enraizamento novo. Essa planta tá muito linda aqui de raiz, mas eu não gosto de cultivar nenhuma catleia no vaso de plástico, gente. Eu gosto de colocar nos cachepozinhos de madeira. Como eu falei, eu tinha algumas no meu orquidário no vaso de plástico, eu já tirei. E a maioria eu tô passando elas pro cachepozinho de madeira. Eu acho que fica mais fácil de cultivar, porque aqui quando chove, chove bastante. Então no período da chuva fica mais fácil as regas, né? Ou não é nem as regas, fica mais fácil da planta não apodrecer bulbos e raízes, né? Então eu gosto de deixar elas no cachepô. Uma inscrita querida me perguntou o seguinte: Maria, por que você não usa carvão nas suas orquídeas? Gente, eu vou estar respondendo essa pergunta, vou estar mostrando aqui para vocês o replante. E eu já falei com vocês, já mostrei, né, o tipo de substrato que eu uso aqui nas minhas plantas. Então eu vou tirando aqui e a gente vai conversando um pouquinho sobre isso. Então aqui no meu cultivo eu uso a pedra brita para cultivar a maioria delas. E os cachepôs, que ultimamente eu não estou colocando substrato nos cachepô, tá, gente? Eu tô cultivando. Quando eu coloco alguma coisinha pra o cachepô não ficar muito livre, eu coloco a própria madeira, tá? Eu não tô colocando nenhum substrato como pedra, nem pedra brita eu tô colocando. Essa planta tá bonita de raízes, olha. Tem algumas raízes. Gente, olha aqui essa bifurcação. Olhando assim, dá a impressão que a planta tá morta, né? Mas olha, não tá. Olha aí, gente, olha essa bifurcação dessa raiz. É marronzinha aqui, olha que linda. Tá linda de raiz, né? Então eu não vou tirar todo esse substrato aqui de dentro, não. Vou deixar aqui. Isso aqui é pedra. A maioria que tem aqui é pedra, olha. Vou tirar essas madeirinhas aqui. Mas a pedra que tá agarrada aqui na raiz eu não vou tirar, tá? Vou deixar a pedra que tá aqui, vai ficar aqui. Então, o que eu tenho usado aqui no meu cultivo, tô olhando o que tem aqui no fundo, gente. Não tem nada agarrado aqui, olha. Olha pra vocês verem, tá vendo? O que eu tenho usado aqui é isso. Ou é a pedra brita. Eu faço muito uso também do isopor. Eu gosto muito do isopor, gente. Eu acho que a planta, ela fica muito linda no isopor. O isopor, eu já até falei isso, as raízes, elas procuram o isopor. Pelo menos aqui nas minhas plantas eu tenho observado isso. Então o que eu vou estar fazendo? Vou estar encostando a traseira aqui da planta, né? A gente sabe que a traseira, essa parte menor. Aqui na frente a brotação nova. Olha essa raiz aqui, que coisa mais linda. Então tô colocando aqui com todo cuidado para não quebrar raízes. E eu vou estar prendendo aqui com o lacre. Com esse lacre aqui, ó. Né, que é a presilha de nylon. É uma coisa muito boa pra gente prender, né? Ajuda muito, dá uma boa fixação na planta. E eu gosto muito de usar ela. Então assim, gente, o substrato, ele é uma coisa opcional, tá? Não vou dizer que substrato ruim ou bom. Vai da adaptação do clima da pessoa. Vai depender tudo, o clima que a pessoa tem, que tipo de rega ela faz, como que é o orquidário dela, se é coberto, se é descoberto. Então vai depender. Mas aí respondendo a minha inscrita, que ela perguntou: por que você não usa carvão? Gente, eu não uso carvão. Por que eu não uso carvão? Nem para plantar as Phalaenopsis e nem para plantar as catleias eu não uso carvão, não faço uso de carvão. Mas o carvão é um substrato ruim? Não. Pelo contrário, gente, vou falar uma coisa pra vocês. O carvão,
ele enraiza muito rápido a planta que tá, principalmente as plantas que estão debilitadas. Ele faz com que a planta, eu não sei o que acontece, mas ela solta raiz muito rápido. Se vocês tiverem uma planta debilitada e quiser ver enraizamento rápido nela, é só colocar no carvão. Então não é um substrato ruim, mas eu vou explicar o porquê que eu não uso carvão aqui. Eu não uso, gente, porque eu faço semanalmente adubação química nas minhas plantas. Ou seja, eu faço adubação foliar. E o que acontece quando a gente faz adubação foliar com o carvão? O carvão, ele absorve os sais que tem no substrato, no adubo. Então, nele absorver os sais que tem no adubo, ele vai juntando, né? Cada vez que você aduba, um pouquinho de sal fica ali no carvão, ele vai juntando esse sal. A planta enraizou rapidamente, tá linda de raízes, mas aí daí uns meses, devido à adubação, tá, gente? Porque se não fosse essa adubação, talvez o carvão seria um bom substrato para plantar qualquer orquídea. Mas para mim, no meu caso, tô dizendo o meu caso. À medida que a gente vai adubando, ele vai juntando esses sais. Então, depois daquelas raízes lindas, elas começam a queimarem as pontas por causa do sal que tá no carvão. Porque a orquídea não aguenta esse sal. Então, eu não uso carvão por esse motivo. Porque ele saliniza, ele junta muitos sais e a planta acaba queimando as raízes. Eu já vi muita gente usando para cultivar tanto o Cattleya como o Phalaenopsis, qualquer outra planta. Gente, eu não critico quem usa, tá? Eu tô dizendo que eu não uso por esse motivo, pra mim não deu certo. Porque depois, com o tempo, ele vai queimar as raízes por causa da minha adubação. Eu acredito que se a adubação não for química, não tem problema. Mas como eu faço minha adubação química, gosto muito do meu adubo químico. Já falei qual adubo eu uso, se quiserem saber aí, né? É só voltar aí, tem os vídeos. Mas eu uso aqui, como foliar, eu uso o BG. Eu já falei isso em outros vídeos, não tô ganhando nada pra falar, mas não custa, né, gente? Se dá certo pra mim, eu quero passar pra vocês. São dicas que dá certo pra gente, que a gente quer compartilhar, né? Então, eu uso BG. E o BG, ele é um adubo químico que tem sais, como todo adubo, né? E também uso o Rimid, que é um organo mineral, que também provavelmente tem algum tipo de sal. Então, pra mim, o carvão não dá certo. Não é um mau substrato. Eu uso muito carvão, gente, sabe de quê? Eu uso muito carvão nas suculentas, tá? Quem quiser saber aí. Gente, eu não gostei do jeito que ficou essa planta aqui. Eu uso muito carvão nas suculentas. Eu uso carvão triturado no substrato das suculentas. Quem me acompanha aí já viu que eu tenho suculentas aqui no meu quintal. E eu uso carvão no substrato delas. É uma munha de carvão. Eu encontro aqui já na minha cidade, já como munha de carvão mesmo. Eu já encontro ela moída. Eu quero puxar ele pra baixo um pouquinho, mas não tá dando certo não, gente. Eu encontro ela moída já, então eu vou passar por dentro aqui. Eu uso a munha nas Phalaenopsis. Que Phalaenopsis que eu uso na suculenta. E dá muito certo, tá? Além de ser fungicida, o carvão, ele ajuda a planta a não pegar fungo e também ajuda na aeração do substrato. Mas pra mim, nas orquídeas eu não gosto, tá? Então é uma opinião minha. Eu não condeno ninguém que usa, gente. Cada qual usa aquilo que dá certo pra si. Eu já falei, a gente mostra aqui no nosso cultivo, é o que acontece com o nosso cultivo. Eu tô colocando aqui algumas madeirinhas. É a mesma madeira do cachepô e cebraúna. Então, pondo aqui no cantinho só para escorar mais a planta, para ficar mais firme. Não tem necessidade de pôr substrato no cachepô, tá, gente? Quem planta aí no cachepô, não tem necessidade de pôr substrato no cachepô, não. Basta você prender a planta no cachepô e a planta vai se enraizar. Assim como no vaso de cerâmica, o cachepô já é o próprio substrato, porque é madeira, né, gente? É tudo que elas gostam. Então, olha... Essa lélia ficou plantadinha, agora ela ficou firme, ficou do jeito que eu queria. Ela vai ter todo esse espacinho aqui pra crescer, pra se desenvolver, olha. E ela vai lá pro meu orquidário, gente. Vai ficar na chuva. Como vocês viram, a única coisa que eu coloquei aqui, ó, foi 2 pedaços de madeira aqui, ó. Só pra prender a planta. Que é, com o tempo, a própria raiz da planta vai ocupar esse espaço aqui, vai cobrir essa madeira. E aí a chuva vem, não tem problema nenhum. Essa madeira é uma madeira muito seca. Então eu preciso estar regando essa planta diariamente.
Se fosse no carvão, eu poderia deixar na chuva também. Porque o carvão, ele não retém muita umidade. Pelo contrário, eu acho até que ele é bastante seco. Mas aí acontece o problema da salinização. Então, eu não uso, tá, amiga? Nem nas Phalaenopsis, nenhum tipo de orquídea. Eu não uso carvão no substrato das orquídeas. Então, é por esse motivo. Não é nem por nada, não. Então, se você estiver usando e estiver dando certo pra você, continue a usar, gente. A gente passa aquilo que tá dando certo pra gente, né? Então, eu não uso por esse motivo, porque eu acho que saliniza e com o tempo ele começa a queimar as raízes da planta. Então, a gente cultiva a planta, quer ver isso aqui, né? Olha, a gente quer ver essas pontinhas, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui a pontinha. Tô gravando sozinha, gente. Eu tô com dificuldade ainda de aprender a mexer nesse negocinho de colocar o celular, então tenham paciência aí comigo, tá vendo? Aqui, ó, eu gosto de ver essas pontinhas de raiz. Se essas pontinhas se queimarem, a planta vai se debilitando. Então, pra mim, o carvão queima as pontas das raízes com o tempo. Ah, mas eu posso usar para recuperar a planta? Pode, se você achar que quer usar e gostaria de usar, pode. Eu não uso nem para recuperar, porque quando a gente coloca ele raiz, se agarra no carvão. Quando a gente tira, a planta sente. Então, eu não... Já coloco direto numa madeira. Se eu não tiver a madeira, pode ser aí num vaso com isopor, com pedra brita. Um substrato que não vai queimar a ponta das raízes da sua planta, tá bom? Então, querida, espero que eu tenha tirado sua dúvida. É por esse motivo que eu não uso carvão. Não tem nada contra quem usa, tá, gente? É uma opinião minha, que eu faço aqui no meu cultivo. Então, como já falei, a gente mostra que tá dando certo pra gente. Se vocês estiverem usando, tá dando certo, ok. Eu já vi muita gente usando e dá muito certo. Só que pra mim não deu, então eu não uso, tá bom? Espero ter respondido a sua pergunta. Muito obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, que eu vou estar respondendo pra vocês. Se eu não responder lá no comentário, eu respondo em vídeo, como eu tô respondendo agora, tá bom? Muito obrigada a todos e até o próximo vídeo.